Queridos irmãos, queridos ouvintes, muito bom dia, povo de Deus. Recebam todos a paz do Senhor Jesus. Eu sou a sua irmã e amiga Isabel Ferreira. Os relógios marcam agora 7 horas da manhã. Que dia lindo! Hoje é segunda-feira, dia 23 de junho de 2025. Damos graças a Deus por essa oportunidade tão maravilhosa que Deus nos concede. Eu quero orar com todos vocês para nós começarmos hoje o nosso devocional. Todos os dias nós temos um compromisso de começar o nosso dia chamando Jesus de maravilhoso. Nós temos o compromisso de demonstrar à nossa alma a nossa dependência de Deus. Eu e você, irmãos, podemos ter tudo, podemos ter dinheiro, casa, carro, um bom emprego, formação acadêmica, podemos ter filhos saudáveis, podemos ter tudo que aparentemente alguém possa olhar para você e dizer, essa pessoa é abençoada. Porém, a nossa alma depende de um alimento diário. E Jesus chegou a declarar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, quando nós nos reunimos, durante o período da manhã, nós estamos demonstrando a nossa dependência de Deus. Como que nós vamos falar com o dono do tempo que nós não temos tempo? Essa é a realidade. Como que nós vamos falar para Deus, Senhor, eu ando tão ocupado com o meu trabalho, se foi Ele que te deu o trabalho. Senhor, eu ando tão ocupado com a minha casa, mas foi Ele que te deu a sua casa. Eu ando tão ocupado com os meus filhos, mas foi Ele que te deu os seus filhos. Quem sabe você está tão ocupado na igreja, mas foi Ele que te tirou e te trouxe para a casa do Senhor. Então observe que nós somos pessoas indesculpáveis. Nós não temos desculpas para dizer, eu não tenho tempo para o meu devocional, eu não tenho tempo para falar com Deus, eu não tenho tempo para buscar a face de Deus, porque tempo não existe, tempo se cria. Sou eu e você que criamos tempo para buscar a Deus. Se você não criar esse tempo, nunca vai existir esse tempo. E às vezes mesmo na igreja, existem muitas pessoas que estão ocupadas em departamentos na igreja. Departamentos de missão, departamento infantil, departamento do evangelismo, departamento do ensino. Mas estão tão ocupados na igreja, mas não estão comprometidos com Deus. Então o tempo não existe, o tempo se cria. É você que cria. Eu preciso buscar a Deus, preciso orar a Deus, eu preciso clamar ao Senhor. Até Jesus, com toda a popularidade, até Jesus sabendo que multidões estavam sempre ali ao redor dele, a Bíblia diz que ele saía à parte para orar, ele saía ao deserto para falar com o Pai, ele subia ao monte. E eu quero orar com todos vocês agora. A minha Bíblia já está aberta, eu quero mandar um beijo, um abraço para todos vocês. Amém, queridos? Vamos orar. Deixa eu ler, vamos ler a Bíblia. Você tem Bíblia aí? Pega a sua Bíblia. Você tem a Bíblia? Eu vou te dar um espacinho para você buscar a sua Bíblia lá para nós meditarmos juntas. Isaías 66. Isaías 66. Nós vamos meditar neste momento. Louvado seja Deus. Isaías 66 diz assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa edificareis vós? Que casa me edificarei vós? Qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e o que treme da minha palavra. Olha que lindo. Que a terra é o lugar onde o Senhor coloca os pés dele, porque ele é tão grande que o céu é o seu trono. E ele está dizendo, qual lugar vós me edificareis? Aonde é que eu possa habitar? Um Deus tão grande que a sua face está no céu, os seus pés estão na terra. Isso mostra a grandeza
o poder, a majestade de Deus. E ele pergunta para nós, seres humanos, ele pergunta para nós falhos, ele pergunta para nós limitados: qual é a casa que vocês vão me edificar? Qual é o lugar que eu, com toda essa majestade, posso habitar? Então ele vai dizer: todas as coisas existem porque eu fiz existir. Mas o homem para quem eu olharei, o homem para quem eu habitarei nele é este: o abatido de espírito e o que teme diante da minha palavra. Irmão, existe uma diferença muito grande entre a onipresença de Deus e a presença física. Aliás, a presença real de Deus em nossa vida. Existe uma grande diferença entre a onipresença e a presença real de Cristo na nossa vida. Deus, como um Deus onipresente, Ele está em todos os lugares. Como Deus onipresente, Ele está em todos os lugares. Ele está com alguém, quem sabe, na Europa, porém, a onipresença de Deus está em todos os lugares, mas Deus não se manifesta em todos os lugares. Deus, ele está em todos os lugares, mas ele não se manifesta em todos os lugares. Porém, existe a presença de Deus, que é aquela que ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Existem muitas pessoas que conhecem a onipresença de Deus, que sabe Deus está aqui, Deus está lá, Deus está do outro lado, mas nunca sentiram a presença de Deus ao seu lado. E nessa manhã nós vamos pedir a presença de Deus na nossa vida. Senhor, eu sei que o Senhor é onipresente, mas eu quero a tua presença real, notória na minha vida. Eu quero caminhar e sentir que não é os meus passos, mas os seus passos. Não é as minhas mãos, mas é as suas mãos. Senhor, não é o que eu quero falar, o que eu acho que eu devo falar, mas é as suas palavras sendo expressadas pela minha voz, pela minha palavra, pelo meu timbre de voz. Nós vamos pedir agora a presença de Deus na nossa vida. E se você tiver a presença de Deus, aonde quer que você chegar, você será luz. Você será os olhos do cego. Você será o ouvido do surdo. Você será a mão daquele que não apalpa. Você será o sorriso do triste. Por quê? Porque você vai ajudar pessoas. Então nós vamos orar agora. Eu quero orar com você. Eu quero que você abra todo o seu coração. Abra teu coração agora. É necessário você se desligar de tudo que você está fazendo. É necessário, durante essa oração, você entregar a sua vida no altar de Deus e dizer: Senhor, eu quero que o Senhor habite em mim. Porque está escrito: que casa vós me edificareis? Se o céu é o trono de Deus e a terra o escabelo dos seus pés, o estrado dos seus pés. Ele é tão grande que não há templos nem de ouro, nem de diamante, nem de rubi, nem de nada que pode o conter. Mas ele diz: no contrito e no abatido eu habitarei. Aquele que teme a minha palavra e que treme diante da minha palavra. Vamos orar. Fecha os teus olhos. É momento de oração. É momento de nós buscarmos a presença de Deus, porque o Senhor vai trabalhar em nossas vidas. Senhor meu Deus, maravilhoso e eterno Pai. Ó Deus querido, Deus amado, Deus maravilhoso. Senhor, eu quero te louvar nesta manhã. Senhor, eu quero te glorificar neste momento, meu Pai. Porque o Senhor é magnífico, o Senhor é grande, o Senhor é majestoso. Senhor, o Senhor não é semelhante aos deuses criados por mãos de homens. Deuses que têm olhos, mas não vê. Deuses que têm ouvidos, mas não ouvem. Deuses que têm olhos, mas não enxergam. Deuses que têm mãos, mas não apalpam. O Senhor não é como os ídolos que têm pés, mas não andam, são levados em suas procissões. Mas o Senhor é um Deus que está vivo, assentado em um alto e sublime trono. Senhor, neste momento nós levantamos a nossa voz, porque nós amamos ao Senhor.
nós amamos a sua palavra, nós amamos aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor nos tirou do charco de lodo. Obrigado porque o Senhor nos tirou das cinzas. Obrigado porque o Senhor nos tirou das garras de Satanás. Obrigado, meu Pai, porque éramos escravos. Estávamos na prostituição, estávamos no álcool, estávamos no vício. Éramos idólatras, éramos pessoas ignorantes acerca do reino, acerca da fé, acerca da salvação. Mas o Senhor nos encontrou, meu Pai. Não fomos nós que te aceitamos, mas o Senhor nos aceitou. Senhor, tão sujos, tão imundos, tão miseráveis, mas o Senhor nos fez co-participante da sua glória. O Senhor nos participou do seu reino, e hoje, meu Pai, nós somos enxertados, porque éramos jambuzeiros bravos, e fomos enxertados na videira verdadeira, na oliveira verdadeira, e hoje, meu Pai, nós servimos ao Senhor. Meu Deus, nesta manhã, nós apresentamos o nosso devocional diante de Ti. E nós apresentamos, meu Pai, o nosso coração. Senhor, nós apresentamos a nossa casa, meu Pai. Nós apresentamos a nossa família. Senhor, nesse momento nós oramos a Ti, meu Pai, na certeza que o Senhor é o único Deus. Nós não vamos nos prostrar diante da prata nem do ouro. Nós não vamos nos prostrar diante da vaidade. Nós não vamos, meu Pai, viver conforme este mundo, pois a sua palavra diz: e não vos conformeis com este mundo. Se por algum momento, Pai, nós estamos dormindo, Senhor, enquanto o pecado nos rodeia, Senhor, se nós estamos, meu Deus, desapercebidos, Pai, nesta manhã, nós queremos entronizar o Senhor na nossa vida, porque o único lugar que tem na nossa vida é do Senhor, meu Pai. O Senhor é aquele que é tudo para nós. A respiração que nós respiramos é fruto da sua misericórdia. A saúde, o corpo, os nossos ossos, os nossos nervos, as nossas células, o nosso sangue, Senhor, o nosso metabolismo, os nossos órgãos, tudo funciona sobre o comando da sua voz. E como não ter tempo para o Senhor, se o Senhor é o dono do tempo? Meu Deus, nesta manhã nós te glorificamos, meu Pai, e te pedimos nesta hora, abençoe este dia. Senhor, nós temos sede da sua palavra. Nós não vamos andar nessa terra como loucos, nós não vamos andar nessa terra como malucos, com quem não tem um dia de prestar contas, meu Pai. Mas nós somos salvos, somos servos, porque a trombeta soará. Senhor, e nós que estivermos vivos, seremos transformados em glória, porque aqueles que morreram ressuscitarão primeiro, e depois nós seremos transformados, porque a trombeta soará, e nós encontraremos com o Senhor. Meu Deus, nesta manhã, quebra, Senhor, as cadeias que nos prende. Quebra as cadeias, meu Pai, que causa frieza espiritual, que causa desânimo, que causa, meu Deus, na nossa vida tantas coisas ruins, meu Pai. Senhor, nós te pedimos, vem nos lavar com o teu sangue, nos purifica de todo e qualquer pecado, nos purifica, meu Pai, de toda e qualquer iniquidade, meu Pai. Purifica, Senhor, o nosso coração, purifica, meu Deus, a nossa alma, em nome de Jesus Cristo. Nós te pedimos, meu Pai, uma mudança na nossa vida, uma mudança no nosso comportamento. A tua palavra diz, meu Pai, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
e as outras coisas serão acrescentadas. Quantas vezes, meu Pai, nós estamos preocupados com tantas coisas, com o que comeremos, com o que vestiremos. Meu Pai, nós estamos preocupados, Senhor, com coisas que ainda nem sucederam, nem aconteceram, Senhor, mas nesta manhã nós tiramos, meu Pai, esta preocupação alheia, porque o Senhor cuida de nós, e preocupamos com o teu reino, preocupamos, meu Pai, em expor a tua palavra. Senhor, nesta manhã nós te pedimos, purifica o nosso coração, purifica a nossa mente, meu Pai. São tantas coisas que querem roubar o lugar do Senhor na nossa mente, são notícias, são redes sociais, meu Deus, coisas supérfluas, passageiras, que às vezes nós damos tanta valorização, damos tanta atenção, Senhor, aquilo ocupa lugares que deveriam ser ocupados com a tua palavra, que deveriam ser ocupados, meu Deus, com o reino de Deus, porque está escrito que o reino de Deus é tomado à força, e nós precisamos entrar, lutar para entrar neste descanso, meu Pai. Ajuda-nos nesta manhã, Senhor, ajuda-nos a compreender, meu Pai, que o mais importante de tudo é a salvação da nossa alma. Eu me recordo da sua palavra, quando um homem colocava suas riquezas, suas posses, seus bens, trabalhava, se esforçava, até que chegou a uma altura que tudo que ele tinha já estava crescendo muito, e ele disse que ele faria celeiros, faria grandes locais para guardar a sua riqueza, e ele diria à sua alma: descansa, minha alma, porque tem despojo para muito tempo. Mas naquele dia o Senhor disse: louco, essa noite pedirão a tua alma. Senhor, a nossa vida é como a fumaça, a nossa vida é como uma folha diante de um sol quente, que pela manhã ela floresce, à tarde ela murcha e à noite ela cai. A morte, meu Deus, está todos os dias tão próximo que nós não conseguimos nem observar, mas ainda que nós venhamos morrer, Senhor, Paulo disse: o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque mesmo Jó disse: e depois de consumida essa minha carne, eu ainda me encontrarei com Deus. Senhor, tem misericórdia de nós, não deixa nós perdermos o foco da nossa salvação, não deixa nós entrarmos, meu Pai, no automático. Oramos pela questão de simplesmente estar acostumado a orar, não deixa nós ir à igreja simplesmente por costumar ir à igreja, não deixa, meu Pai, nós estarmos simplesmente achando que já estamos salvos e não precisamos lutar pelo reino de Deus, pois a sua palavra diz: esforça-te e tem de bom ânimo. Ajuda, meu Pai, a cada um de nós. Somos fraquinhos, meu Pai. Às vezes tropeçamos, às vezes caímos, tombamos. Existem momentos, meu Pai, que nós estamos tão debilitados, meu Pai, que parece que vamos fracassar. Mas eu quero te pedir, meu Pai, que o Senhor nos ajude na tua presença, que o Senhor ajude-nos na tua casa, meu Pai, que o Senhor ajude esta irmã, este irmão, Senhor, a manter uma vida íntegra, uma vida séria, porque Satanás está aí querendo enganar o seu povo, querendo nos enganar, e a tua palavra diz que, se possível, ele enganaria teus escolhidos. Meu Deus e meu Pai, abra os nossos olhos, não deixe o diabo colocar o lixo dele no nosso coração, as vaidades, as raivas, os ódios, a ira, o rancor, as mágoas. Purifica o nosso coração, meu Pai. Existem coisas que sozinhos nós não conseguimos, meu Pai, por causa da nossa humanidade pecaminosa, mas eu creio, Pai, que a tua palavra diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça ao Senhor, que o Senhor nos dará.
Nós te pedimos nesta manhã, Senhor, ajuda-nos, ó Pai, purifica o nosso coração. Ensina, meu Pai, nós perdoar aqueles que nos ofendeu. Ajuda nós sermos mansos e humildes. Ajuda, meu Pai, nós matar o velho homem que todos os dias quer renascer na nossa vida. Senhor, purifica o nosso coração. Nós somos tão sujos, meu Pai. Nós somos tão impuros, meu Pai. E às vezes reivindicamos coisas que, se for meu Deus, medido na balança, pesado, nós estamos em falta, Senhor. Mas ajuda-nos, ó Pai, de todo o nosso coração, purificando a nossa alma, purificando a nossa vida. Coloca esse pecador, essa pecadora, me coloca, meu Pai, no coração do Senhor e me ajude, meu Pai. Tem misericórdia da nossa vida. Nós colocamos o nosso coração para ser o templo do Teu Espírito Santo. O Teu Espírito não pode habitar onde há ódio. O Teu Espírito não pode habitar onde há raiva. O Teu Espírito não pode habitar onde há espírito de competição. O Teu Espírito não pode habitar onde há espírito de emulações. Por isso, nesta manhã, nós derramamos o nosso coração no Seu altar e Te pedimos, meu Pai, purifica a nossa mente, purifica a nossa alma, purifica o nosso coração, que a nossa vida seja direcionada pelo Senhor, que a nossa vida seja moldada pelo Teu Espírito, meu Pai, e que o Senhor queime Satanás, que o Senhor queime Satanás, vá embora, Satanás, você é um ser maldito, você é um ser que está destruído, vá embora agora da nossa frente. Você não tem domínio sobre nossas casas, você não tem domínio sobre os nossos lares, você não tem domínio sobre a nossa vida. Você está vencido, demônio, você está vencido, Satanás, em nome de Jesus Cristo. Porque a nossa vida está no altar de Deus. Abençoa, Pai, os inscritos deste canal. Abençoa os membros deste canal. Abençoe a todos, meu Pai, que necessitam de colocar, meu Pai, a sua vida no altar. Que o Senhor nos abençoe, para que todos nós possamos ser abençoados. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, diga comigo, Senhor meu Deus. Diga, Senhor meu Deus, nesta manhã eu entrego a minha vida nas suas mãos. Purifica, Senhor, o meu coração e lava, Senhor, a minha alma com o teu sangue. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, a nossa meditação já foi no início, quando nós falamos de Isaías 66. Mas eu quero reforçar que é necessário que você dê espaço para Deus operar na sua vida. Irmãos, dê espaço para Deus trabalhar em você. Pare um pouco de pedir e comece a ouvir o que o Senhor quer falar com você. Às vezes você está falando, mas você não para um minuto para você ouvir a voz de Deus. Sabe, você não desliga um pouco esse telefone, você não fecha um pouco esse notebook, você não tira um pouco esse computador da frente, essa televisão da sua frente. Deus quer ter um momento particular com você. Sabe, irmãos, se nós não criarmos tempo, nós nunca vamos ter tempo. Engraçado que às vezes nós estamos comprometidos com a casa de Deus e não temos tempo para Deus. É como se você fosse aquele que abrisse igreja, limpasse a igreja, cuidasse do altar, pregasse, ministrasse, cantar. Tipo, você está fazendo tudo e está dizendo que não tem tempo para Deus, mas você está fazendo a obra de Deus. É a mesma coisa de um entregador
de produto. Vou dar um exemplo, né? Um entregador de Mercado Livre. Você pega uma entrega e entrega ali, entrega aqui, entrega ali. Mas você não sabe quem comprou e você não sabe também quem recebeu. Porque às vezes você simplesmente está sendo aquele que leva e traz, leva e traz. Irmã Isabel, não estou entendendo. Às vezes nós estamos levando para a igreja, né, a palavra. Mas você às vezes nem parou para perceber quem te entregou essa palavra para você entregar. Você está ministrando louvor, mas quem te entregou esse louvor para você entregar? Observe que, às vezes, irmãos, nós estamos fazendo as coisas de Deus sem conhecer a Deus. Nós estamos seguindo a nossa vida falando que nós conhecemos a Jesus e de fato. É por isso, irmãos, que às vezes existem pessoas que ele só é um ponto de acesso. Mas ele mesmo, eu geralmente compro algumas coisas pela internet, peço para entregar, né, lá na minha casa em São Paulo, em Minas. E eu não sei quem é o vendedor, eu não sei quem é o entregador. É como se fosse aquela coisa assim, de você ver um movimento, mas você não sabe quem é quem. E assim nós estamos vivendo, pessoas não conhecendo quem é Deus, e Deus também não conhecendo quem são essas pessoas. Não conhecendo no sentido que Deus não sabe, porque talvez você diga, mas Isabel, mas o que você está falando é uma heresia, porque Deus nos conhece. Deus sabe quem é nós, não. Mas a Bíblia diz que muitos naquele dia dirão, Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu revelei, em teu nome eu profetizei. E o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque o conhecer de Deus é quando você está fazendo a vontade de Deus e tendo tempo para Deus. Quando ele vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, ele está dizendo, sabe quem eu conheço? Aquele que tem um tempo para mim. Aquele que tem um tempo, sabe? O marido que ele trabalha só para sustentar a esposa, trabalha para sustentar os filhos. Às vezes ele vai viver 20 anos, 30 anos, sem conhecer a esposa, sem conhecer os filhos, porque ele está preocupado em trabalhar, mas não está preocupado em relacionar. E muitas vezes é assim que nós estamos, irmãos. Nós queremos fazer muitas coisas sem se relacionar com Deus. É o mesmo exemplo que eu dei aqui de quem trabalha entregando produto. Ele só faz um serviço, mas ele não sabe quem é o vendedor dali, quem é o entregador, quem é o recebedor. Ou seja, ele só está naquele movimento. Observe que às vezes também nós estamos assim. Nós estamos de uma maneira que nós estamos fazendo muita coisa sem se relacionar com Deus. É por isso que o Senhor vai dizer, naquele dia muitos dirão, em teu nome eu preguei. Como alguém que não conhece a Deus pode pregar? É possível. Em teu nome eu expulsei demônio. Como alguém que não conhece a Deus pode expulsar demônio? É possível. Como alguém que não conhece a Deus pode curar enfermos? É possível, porque nós somos conhecidos de Deus quando nós reconhecemos a prioridade de Deus na nossa vida. A prioridade de Deus na sua casa. Então, irmãos, tempo não existe, tempo se cria. Se você falar, irmã Isabel, eu não tenho tempo para me orar, eu não tenho tempo para me ler a Bíblia, eu não tenho tempo para minha igreja, eu não tenho tempo. Irmã, tempo você nunca vai ter se você não criar esse tempo. Se você não criar esse tempo, você nunca vai ter esse tempo. Então, observe que nós somos conhecidos por Deus quando nós, queridos irmãos, queridas irmãs, criamos esse propósito para com o Senhor. Eu vou buscar a Deus, eu vou clamar a Deus, eu vou invocar o nome de Deus. Hoje eu vou ouvir uma palavra, hoje eu vou ler pelo menos um versículo da palavra de Deus. Irmã Isabel, não sei ler, hoje nós temos a Bíblia em áudio. É possível você ler a Bíblia, conhecer a Bíblia, mas é possível também você escutar a Bíblia. Então, irmãos, vamos priorizar a Deus.
Olha aqui que nós lemos em Isaías 66. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e o que teme a minha palavra. Não é muito as suas obras, não é muito o seu trabalho lá na igreja. É o seu coração contrito diante de Deus. É a sua vida diante do Senhor. Que Deus guarde a sua vida. Que Deus proteja a sua vida. E que você possa entender o lugar de Deus. Deus não quer só o seu trabalho, Deus quer relacionamento. Deus não quer só o seu trabalho, Deus quer seu relacionamento. Então, é isso. Que Deus abençoe todos vocês. Nós vamos continuar aí, né? Continuar aí fazendo esse trabalho maravilhoso que Deus tem colocado em nossas mãos. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a sua casa e toda a sua família. Fiquem com Deus, povo de Deus. Lembrando que 12:00 eu vou voltar com todos vocês e eu vou falar aí quem ganhou essa enquete, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, Deus abençoe.